Incorporar novas tecnologias é um dos desafios em um setor tão importante para Santa Catarina, o de turismo, especialmente com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Um programa chamado Inovatur busca apoiar a criação de empresas de base tecnológica para agregar ideias inovadoras no segmento turístico do estado. Este é o assunto do Santa Inovação, que está começando. Impulsionar com novas ideias e tecnologias um setor que representa 12% do PIB, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos em Santa Catarina. Esse é o propósito com Inovatur, um programa em andamento aqui no estado criado para dar este apoio à transformação digital no turismo. Para falar sobre este assunto, estão conosco aqui de maneira remota o Fábio Zabotti Holthausen, presidente da FAPESC, a Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Fábio. Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse programa tão importante para Santa Catarina, que é o Inovatur. E também a Luana Emindoerfer, diretora de Estudos e Inovação da Santur, a Agência de Desenvolvimento do Turismo em Santa Catarina. Bem-vinda, Luana. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar conversando um pouco aqui sobre o programa Inovatur. Luana, vamos começar com você então. O programa ele começou a ser gestado há cerca de um ano e nem havia ainda essa questão da pandemia, da Covid-19. Conta pra gente aí como que vocês perceberam então essa necessidade. Então, exatamente como tu falou, há um ano atrás a gente fez uma visita técnica em centros de inovação aqui do estado e conhecendo os espaços deles e a forma de funcionamento que eles têm, né? A gente questionou como é que estava a aderência com relação ao setor do turismo, né, ali nas verticais de negócios que eles têm. E eles falaram que a atividade turística dentro da parte de inovação, ela estava ainda muito incipiente, né, e das poucas startups que estavam ali dentro, né, trabalhando com eles, estavam alocadas dentro da vertical de negócios da economia criativa. Então a gente voltou de lá, assim, com uma missão, né, de reverter isso e de tentar aproximar os setores da tecnologia e inovação com o do turismo, né? A gente sabe que esses são dois setores bem fortes aqui do estado, mas então eles não se conversavam, né? Então, a gente veio com essa missão, desenhamos esse programa, fomos atrás de parcerias, né? E até que conversamos com a FAPESC com relação à parte de fomento, né? Então, eles tiveram também uma participação com a gente em uma das ações do programa, com um edital para aporte financeiro, e também fizemos uma parceria, um termo de cooperação técnica, junto com uma empresa de Balneário Camboriú, né, que é a Gestalt Open Innovation, que está sendo um dos braços conosco, junto com a Santur, para executar o programa. Perfeito. Fábio, a Luana falou aí a questão do fomento, né, através da FAPESC. Eu já te pergunto, então, nesse programa aí do Inovatur, quais são as etapas previstas para ele e aonde que entra exatamente aí o papel da FAPESC? Então, o Inovatur, assim, ele surgiu realmente dessa provocação da Santur, né? Mas nós também provocamos a Santur como outras agências do Estado e secretarias, no sentido de utilizar as ações de ciência, tecnologia e inovação para trabalhar com as temáticas das suas pastas. E, a partir disso, nós lançamos uma chamada pública, né? A Santur foi uma das credenciadas, e a partir disso a gente começou, né, nesse desafio, nessa proposta do Inovatur, né, de aplicar a inovação para a área do turismo, começamos a desenhar essa chamada conjunta, né, do programa do edital Inovatur. Nós estamos fazendo toda essa etapa de seleção, né, de submissão das propostas e de seleção das propostas, para que a contratação ela se dê ali no primeiro quadrimestre de 2021. Então, isso é todo um processo, né, realmente de avaliação. Nós estamos fazendo uma ampla divulgação e um processo seletivo muito rigoroso para que realmente nós tenhamos, né, empresas e negócios e inovações sendo aplicadas para a temática turismo. Nós já tivemos uma experiência no passado em relação a um outro edital da FAPESC, onde a própria Santur e a FAPESC, né, divulgaram a possibilidade de trabalhar com a temática turismo
que foi no Centelha, e nós tivemos algumas empresas que, inclusive, submeteram e ganharam, né, o Centelha e estão desenvolvendo os seus negócios. E aí, depois disso, surgiu, né, realmente um edital específico, uma chamada específica para trabalhar a inovação no turismo. Perfeito. Luana, com a pandemia aí, o Sebrae, né, levantou um dado que consta em um diagnóstico da Santur, apontou que cerca de metade das empresas do setor, a maior parte pequenas, interrompeu seus trabalhos e perto aí de 50% buscou alternativas. Você acredita aí que uma virada digital se tornou de fato uma questão de sobrevivência? Com certeza, né? Sem sombra de dúvidas, né? A transformação digital, ela veio para todos os setores, o turismo teve também que se inserir nesse sentido, né? E a gente tem hoje aí mais de 16 mil empresas no estado relacionadas com o setor turístico, né? Entre hospedagem, alimentação, hotelaria, guias de turismo, parte de eventos, todos tiveram que se adaptar, né, com essa questão tecnológica. Né? Então, isso é algo que realmente a gente está fomentando nesse sentido, né? Os projetos inovadores do Inovatur, que tem a base tecnológica, né? Então, a pandemia ela só veio acelerar isso, né? Uhum. E, Fábio, o que a gente pode pensar? A gente já falou de algumas questões aí do Inovatur, mas o que a gente pretende alcançar com ele? Como que a gente pode perceber aí no futuro os benefícios do Inovatur aí para a sociedade catarinense como um todo? Eu acredito que a pandemia ela mostrou um pouquinho também da nossa fragilidade em termos da necessidade da utilização da tecnologia nos negócios. Né? Então, eu acredito que o setor de turismo é um setor que é altamente conectado com a inovação, mas nós ainda estamos muito aquém do potencial inovativo que ele pode ser utilizado para o turismo. Ainda, assim, e a gente, assim, né, quando a gente entra na questão do turismo, né, todo mundo tem uma experiência, né, de turista, né, e todo mundo consegue perceber, às vezes, a importância que um aspecto de inovação ele traz para o dia a dia do turista. E quando a gente fala em política pública, né, por exemplo, em Inovatur, a gente tomou o cuidado de contemplar, prever a contemplação de pelo menos uma empresa em cada uma das 13 regiões turísticas do estado, né? Então, essa divisão estadual por região turística, né, que dão 13 regiões, pelo menos em cada uma das regiões nós vamos ter um projeto sendo contemplado. Isso também mostra um pouquinho desse caráter de regionalização da política pública. Então, a gente quer inovação no turismo, mas a gente também quer inovação nas diversas regiões do estado. A gente quer contemplar essa inovação e essa aplicação, né, da tecnologia, essa mudança de mindset, de mentalidade, né, mas isso não só nas regiões tradicionais, né, não só na capital do estado, mas isso nas diversas regiões do estado também. Essas 3 regiões seria compreendendo o Vale do Itajaí, o Litoral Catarinense e Serra? Sim, são as 3 regiões turísticas, né, que o estado é dividido, né? Então, em Cantos do Sul, eu acho que a Luana pode falar melhor que eu aí nessa. Exato. É que, de forma turística, o território de Santa Catarina a gente divide em 13 regiões turísticas, né? E daí são não só os seus apelos geográficos, mas sociais, culturais, econômicos, né? Então, a nomenclatura são as próprias instâncias de governança que escolhem os nomes, né? Então, a gente tem Costa Verde e Mar, Encantos do Sul, Caminhos dos Príncipes, Grande Oeste, Vale do Contestado, e assim vai. São 13 regiões turísticas. Sim, não, é que eu tinha compreendido 3 regiões, são 13 regiões. Né? Então, por isso que eu perguntei se era mais macro, mas então é mais detalhado ainda do que eu imaginava. Que bacana, pelo menos uma nessas 13 regiões separadas aí, né? Luana, até quando você pretende aí manter esse programa, até quando que ele vai, né? E se ele vai abranger também empresas públicas ou só empresas privadas ligadas ao turismo? Então, o programa ele foi desenhado agora para a primeira fase, né, de outubro a março, mas a gente já tem a perspectiva, a gente não quer que seja um programa de governo, né? A gente quer que ele fique perene, então por isso que a gente está trabalhando focado numa inovação aberta, né? A gente está buscando parceiros também que nos ajudem a desenvolver esse programa. E após o desenho da primeira fase, que são os eventos que a gente
vou detalhar um pouquinho para vocês terem conhecimento, né? A primeira fase, a gente tem os eventos de ativação do programa, que a gente está fazendo por meio de webinars, de terças e quintas, com conversas com o trade turístico, para estarem apresentando seus desafios aí dos seus setores, né, para estar auxiliando também os proponentes na escrita dos seus projetos. Em paralelo a isso, a gente também está tirando dúvidas, né, para as pessoas que estão escrevendo os seus projetos para o edital. Depois disso, a gente vai partir para uma etapa de seleção de projetos, já com a escolha dessas 13 propostas inovadoras para o Estado, a gente vai ter um pitch day, onde eles vão apresentar isso para o trade turístico, e depois disso, a gente vai proporcionar uma rodada de negócios, né, onde eles vão estar apresentando os seus projetos para investidores, né, e assim podendo alcançar ainda mais recursos para estarem desenvolvendo as suas propostas, né. Essa é a primeira fase. A segunda fase, a partir de março, a gente ainda está elaborando, né, mas a gente quer fazer a relação do Inovatur com o programa Viaja Mais, que é um outro programa que a Santur também lançou para fomentar o turismo mais interno aqui dentro de Santa Catarina. E daí tem uma fase do Viaja Mais que ocorre hackathons, né, que a gente vai chamar de hackatours, nas regiões turísticas, para estar ajudando os empresários também nessa retomada, né? Paralelo a isso também, a gente tem a perspectiva de estar trabalhando juntamente com a SDE e com a FAPESC, junto com os centros de inovação, né, que já são 13 aí também pelo Estado, e também tentar construir com eles verticais de turismo dentro desses centros de inovação. Então, a gente também tem um plano aí de estar desenhando isso, e a questão de trabalhar com o público, com o privado, o nosso foco, né, o nosso conceito do programa de inovação, como eu coloquei, que é o primeiro programa de inovação focado no turismo de Santa Catarina e também um dos primeiros aí do Brasil nesse sentido, a gente trabalhar o que a gente chama dentro da inovação, que é a quádrupla hélice, né, onde a gente vai trazer não só o público, né, o poder público, mas também as universidades, né, a sociedade e a parceria, então, né, com todos esses entes. É nesse sentido que a gente quer trabalhar. Interessante. Fábio, desculpa, só complementando a resposta da Luana, né, eu acho até importante ficar claro para as pessoas, cada uma dessas empresas vai receber R$23 mil para auxiliar no desenvolvimento inicial desse negócio, nessa proposta de inovação, e eles vão executar esse plano, né, durante até 12 meses, após o recebimento do recurso. Isso faz com que também nós tenhamos aí todo um desenvolvimento nesse ano posterior de execução desses 13 projetos, né, com uma interação com a própria Secretaria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a FAPESC, os Centros de Inovação e a Santur. Perfeito, mas Fábio, já falando nisso que você abordou agora e também a resposta da Luana anterior, que falou da questão da fase de investimentos, né, externos também, que seria aí mais para o final do primeiro semestre de 2021. Você falou desses R$23 mil que cada um recebe, isso é do edital lá dos 300 mil, o valor global, né? Mas nada impede que os projetos bem executados durante esses 12 meses aí possam receber aportes financeiros também, né? Claro que sim. A ideia é que, inclusive, eles se estruturem de tal forma que eles possam estar recebendo capital aí para deslanchar o negócio. Um dos grandes objetivos desses nossos programas de inovação vinculados a projetos de inovação é que essas estruturas, né, sejam elas já uma startup, sejam elas uma empresa nascente, ou às vezes até um empreendedor que está com uma ideia inicial, que eles tenham a capacidade de desenvolver e estruturar esse plano de negócio de tal forma que ele possa estar recebendo investimento depois, né, do mercado e que possa estar colocando essa inovação no mercado de forma, às vezes, mais acelerada, né? Então, esses benefícios eles também são gerados a partir do desenvolvimento aí da inovação e do programa. Queria aproveitar o gancho do Fábio e acrescentar que a gente está proporcionando a rodada de negócios justamente para ter os investidores privados também, para que não fique o fomento só público, que hoje a gente sabe que a maioria, nesses casos de inovação, está ficando só na parte do público, né? É só um start, então, a gente está trazendo...
Tá, isso, é um start. Estamos trazendo os investidores para alavancar isso, né? E trazendo um dado que eu acredito que seja importante, né? O último mapeamento, o primeiro e eu espero que não seja o último, mas o primeiro mapeamento que o Ministério do Turismo fez com relação a esse setor de inovação em turismo, né? Foram levantadas 93 startups no Brasil que estão em operação no setor turístico, né? Sendo que apenas só 8 alcançaram ainda os estágios avançados de desenvolvimento. Né? Dentro dessas 93 startups que foram mapeadas no Brasil, 8 estão em Santa Catarina. Então, a gente tem um percentual ainda muito baixo, assim, se for ver com relação à relação com o turismo, né? Então, a gente ainda precisa trabalhar bem essa parte ainda de desenvolvimento, sendo que também 50% dessas empresas, dessas startups, elas estão no seu estágio inicial de validação, que a gente chama de MVP, né, que é o produto mínimo validado, que é exatamente o que a gente está pedindo como um dos critérios para entrar no programa, né, que elas estejam nesse estágio para que a gente ajude aí elas escalarem cada vez mais, né, e aí reinventar o turismo, como a gente está chamando a temática do programa, né? Reinventando o turismo catarinense. Somos um estado inovador, mas pelas palavras da Luana, temos muito a evoluir ainda, né? A gente vai continuar com esse papo, falando sobre a virada digital no turismo, sobre o programa Inovatur, com o Fábio e com a Luana. Então não saia daí que a gente volta já já aqui na TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando principalmente aí do programa Inovatur. Estamos aqui com a Luana Emendoefer, da Santur, e também com o Fábio Holthausen, presidente da FAPESC. Fábio, eu gostaria de te perguntar a respeito desse projeto Inovatur, que está alinhado aí com a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Como é que funciona esse alinhamento com as propostas? Então, para nós é muito importante a gente fazer uma análise, né, de todos os programas ligados à ciência, tecnologia e inovação do Estado de Santa Catarina, né, para que a gente tenha um alinhamento com os setores, né, prioritários do Estado, para que a gente possa estar desenvolvendo ações ligadas, né, a essa questão dos ODS. A gente faz um pedido para que os projetos, né, as propostas, elas mostrem qual é a aderência que elas têm em relação aos ODS e as suas ações específicas, para que com isso a gente possa fazer esse levantamento e fazer um raio-x, né, para que a gente perceba se essas ações elas estão surtindo um efeito, às vezes na questão da erradicação da pobreza, desculpem, né, às vezes em relação ao desenvolvimento econômico. Então, nós temos vários, né, objetivos ali que eles podem estar sendo mensurados, e quando a gente desafia os pesquisadores e os inovadores a fazer esse link, né, a mostrar onde que eles estão interferindo, a gente consegue aí perceber isso e, com certeza, depois, né, fazer ações proativas, né, ações assertivas em relação à política pública, porque a gente começa a perceber também deficiências e potencialidades dentro dessas ações desenvolvidas aí na sociedade catarinense. Perfeito. Luana, a Santur fez um diagnóstico agora no setor turístico, nesse ano que passou de 2020, apontando quanto que ele impacta também em outros setores, né, Luana? Cita que interage aí com outras 50 atividades, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina. Resumidamente, aí, o que mais de importante ele mostrou, esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico recentemente lançado pela Santur, ele só enfatizou a importância da atividade turística aqui em Santa Catarina. A gente já tem dados desde 2009 levantados em que o PIB do turismo para o estado representa 12,5%, né? Então, atualmente ele está girando dentro disso de 12,5%, aonde a gente consegue perceber que o setor ele tem um efeito multiplicador em outros setores da economia, né? E fomentando toda uma cadeia produtiva, né? Turismo direta ou indiretamente para a atividade, né? Então, o diagnóstico ele veio ressaltar com números e de forma bem relevante a importância que o turismo tem para o estado. Perfeito. Falando em dados, né, a gente vai conhecer agora outros números que mostram a importância do setor turístico aqui em Santa Catarina. Com um número estimado de 16,3 milhões de visitantes em 2019,
o turismo ocupa posição de destaque na economia catarinense. As 13 regiões turísticas abrigam perto de 400 atrativos de destaque e quase 3,5 mil pontos turísticos. O setor responde por 12% do PIB estadual e 630 milhões de reais em arrecadação de ICMS em 2019. A movimentação econômica das atividades turísticas entre 2018 e 2020 foi de aproximadamente 33 bilhões, conforme a Santur. São cerca de 100 mil empresas vinculadas ao segmento, com um perfil predominante de microempresas e microempreendedores individuais. Fábio, a gente acabou de ver esses números aí que realmente reforçam tudo isso que a gente já vem falando, né? A importância do setor turístico aqui para Santa Catarina. Atualmente, onde que a gente percebe aí mais naturalmente que há uma guinada tecnológica quando a gente fala do setor de turismo, Fábio? O setor de turismo ele tem buscado, principalmente na parte de serviços, utilizar tecnologia. Então, nós já temos inúmeros casos onde a inovação, né, principalmente ligado aí à questão da mobilidade, à questão do transporte, hospedagem, serviços de alimentação, a gente vê muito claro a tecnologia sendo auxiliando nesse processo. Então, hoje a gente já faz praticamente toda uma viagem turística, uma programação de uma viagem turística, né, no aplicativo de celular, né, desde a passagem aérea até a hospedagem, alimentação, transporte interno. Então, isso está muito forte. Mas ainda há um potencial muito grande para melhorar essa prestação de serviço, né, e principalmente gerar valor, agregar valor para o turista. Então, a gente acredita muito nesse potencial da inovação aplicado a essa temática turismo, né, porque Santa Catarina é um estado, né, que tem belezas naturais, que tem um potencial de servir muito grande, e essa tecnologia, com certeza, ela já está agregando, né, mas ela pode agregar muito mais valor ainda, né, mostrando aí as regiões do estado, né, permitindo com que o turista possa ter uma maior assertividade na sua viagem, possa ter, às vezes, economia e auxiliando aí nesse processo aí do turismo, né, da visitação aqui no estado e gerando valor aqui para o estado de Santa Catarina. Perfeito. Luana, a gente falou no bloco anterior da questão das 13 regiões ali, onde vai ter pelo menos um projeto obrigatoriamente, né, para a gente espalhar essa ideia do Nova Tour por todo o estado. Mas quando a gente vê a venda do estado, principalmente para fora, a gente tem sempre aqueles clichês, né? Em outubro, Oktoberfest, no verão, temporada aqui no litoral, ou então no inverno ali, Urubici, Serra Catarinenses. São os três principais que a gente sempre ouve quando é feita a questão da venda aqui do estado de Santa Catarina, né? Como o Inovatur tenta mudar essa questão para a gente também chegar lá na região de São Miguel do Oeste, Xanxerê lá no oeste, ou então aqui no sul do estado, Criciúma e região, para que a gente possa também abranger outros municípios, outras regiões aqui do estado. Então, o programa Inovatur, ele está dando a possibilidade para que tenha participação das 13 regiões turísticas, de forma preferencial, né? Não é obrigatoriamente, porque a gente não sabe até então se todas vão conseguir ter as suas propostas desenhadas pela sua região turística, né? Mas a gente tem um fator limitante que, no máximo, 30% do valor global do edital, uma região turística pode entrar. Então, isso significa que uma região turística, no máximo, poderá ter 4 projetos aprovados, né? Mas, sim, a gente sabe que hoje Santa Catarina, de certa forma, é muito buscada pelos extremos, né, em questão sazonal mesmo, né, de clima. Então, no frio, pela Serra Catarinense, e no verão, pela parte do litoral, mas a gente tem uma diversidade enorme no nosso território aqui, em questão turística, né? Não só as cachoeiras, mas a parte termal, enfim, interiorizar o turismo do estado também é uma das nossas metas com esse programa, né? Então, a gente sabe até pelo levantamento inicial que eu falei de um diagnóstico que foi feito em nível federal, e daí pegando o recorte de Santa Catarina, que a gente tem aí as regiões turísticas do Vale Europeu, na cidade de Blumenau, que tem maior índice de startups ali, a região da Grande Florianópolis também, que a gente sabe que aqui é um celeiro também que proporciona muito, né, a questão de inovação,
e também a Costa Verde Mar, ali na região de Balneário Camboriú. Mas a gente está tentando com um programa, sim, dar oportunidade para todos, né, terem esse aspecto de inovação, e se não tiverem ainda nesse primeiro momento, mas que comecem a pensar a respeito, né, porque todos foram impactados, né, e todos vão pensar nesse sentido de inovação e a tecnologia. Perfeito. Fábio, a respeito de orientações aí, tanto para a área privada quanto para a área pública, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente prevê aí que pelo menos por mais alguns meses a gente vai ter que tomar alguns cuidados, né? Nessa temporada também, evitar algumas coisas. Que orientação você dá para as empresas, para quem trabalha principalmente com o turismo na linha de frente, e também para a área pública, que medidas que devem ser tomadas aí de acordo com o avanço aí da Covid-19? É claro que a gente chama sempre atenção, Felipe, as normas, né, emanadas das autoridades sanitárias, né, do Estado. Então, Decreto, enfim, né? Isso, é importante estar atento muito a isso, mas é importante também estar utilizando o conhecimento científico e a tecnologia em favor, né, do desenvolvimento das regiões e dos negócios. Então, a partir do momento que a gente conseguir, por exemplo, implementar uma tecnologia que venha a facilitar, por exemplo, o deslocamento ou o uso, né, dos espaços de restaurantes ou espaços turísticos, com certeza isso é bem-vindo, e isso vai, inclusive, ter impacto no desenvolvimento econômico das regiões, né? Nós temos, às vezes, alguns aplicativos que controlam lá o deslocamento das pessoas, e isso já auxilia, inclusive, na potencialidade turística, né? Que a gente tem nas diversas regiões do estado. E quando a gente fala de turismo, né, a gente está falando de uma área temática onde a inovação pode ser aplicada. Mas essa inovação, ela não necessariamente ela precisa ser radical. A gente não precisa mudar totalmente a concepção, né, às vezes, de um aspecto turístico, de um serviço, ou de um produto. A inovação incremental, ela também é muito bem-vinda. Então, a partir do momento que a gente aplica a inovação e melhora, né, a condição de atendimento, a gente melhora a condição de usabilidade, né, a condição, às vezes, até de preço, isso também tem validade, tem valor e com certeza é importante para o ecossistema do turismo. Tá certo. Gostaria então de agradecer ao Fábio Zabotti Holthausen, presidente da FAPESC, a Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação de Santa Catarina. Obrigado pela conversa, obrigado por aceitar o convite aqui do Santa Inovação, Fábio. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos conversando aqui mais uma vez sobre uma temática tão relevante, né, que é a inovação aplicada, neste caso, ao turismo, né, e com certeza a gente vai gerar muitos frutos positivos para o estado de Santa Catarina. Luana Emendoerfer, diretora de Estudos de Inovação da Santur. Muito obrigado também. Foi bem produtivo, né? Bem rica a nossa conversa aqui. Muito obrigado, Luana. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar reforçando a importância, né, de ter um programa de inovação focado no turismo de Santa Catarina, agora mais do que nunca, dentro do cenário que a gente está vivendo, né? A gente está precisando repensar e reinventar, assim, o setor e todos os seus segmentos que estão ligados nele, e eu agradeço a oportunidade de estar expondo aqui e apresentando o programa para vocês. E ficamos à disposição, assim que tiver alguma novidade na questão de inovação e tecnologia aqui em Santa Catarina, portas abertas aqui no Santa Inovação. E a você que nos acompanhou aqui na TVAL também, muito obrigado pela audiência e voltamos em breve com mais um programa Santa Inovação. Até lá!